Aprenda o passo a passo da boneca realista em tecido. Sou Isildinha e eu ensino bonequeiras a venderem mais. Mas antes, curte esse vídeo e me segue para que você receba dicas muito importantes como essa. Vamos falar sobre as etapas principais, essenciais, primordiais, para que você chegue ao sucesso com as bonecas realistas em tecido. Muitas pessoas acham que eu chego, faço a minha boneca e o sucesso cai no meu colo. Não. Eu vou te dar umas dicas muito importantes e que, se você quiser seguir essas dicas, você conseguirá ter o sucesso. Se não quiser seguir, aí eu não posso fazer muita coisa. Mas para você ter sucesso como bonequeira, ter sucesso na arte de bonecar, você tem que ter alguns passos que são importantes. Um dos passos primordiais para você ter o seu início, né, o seu começo na sua jornada, é definir o que você quer. Qual é o objetivo que você tem para aquela boneca que você está se propondo fazer? Então, qual é o objetivo? Bem, eu quero trabalhar com criança, na área da educação. Então, a boneca para esse público é X, é diferente. Não, eu pensei bem, eu quero trabalhar para sexóloga. Então, esse público pede um outro tipo de boneca. Não, eu vou trabalhar com educadora perinatal, que é, no meu caso, com o que eu trabalho, que são as doulas. Então, primeiro de tudo, qual é o seu objetivo? Aonde você quer chegar sendo bonequeira? Sem isso, você é como se fosse um navio sem leme. Para que serve o leme em um navio? Para ele dar a direção para caminhar reto. Ou você vai para a direita, ou vai para a esquerda, ou caminha reto. Então, é o leme que te dá essa direção. Imagina quando o leme deste navio quebra. O navio fica girando, gasta combustível, ele gasta tempo porque fica ali girando e não tem o resultado, ele não chega a lugar nenhum. Por quê? O leme está quebrado. É a mesma coisa nós, quanto bonequeiras, se não tivermos o nosso objetivo, nós vamos ficar rodopiando e não vamos a lugar nenhum. Vocês conhecem ou já ouviram várias bonequeiras, ou se você é essa bonequeira, que sabe fazer, que sabe, o seu trabalho é legal, mas não deslancha, não consegue vender. Por quê? Porque falta esse leme na sua trajetória, tá? E, bom, eu defini qual é a minha trajetória. Qual é a minha boneca que eu quero fazer? Como vocês sabem, no meu caso, eu trabalho com doulas, então a minha boneca, o meu bebê, que eu gosto de chamar as minhas bonecas de bebê, porque são os bebês realistas em tecido, né? Então, eu decidi trabalhar com as doulas porque é um público que está crescendo, é uma profissão crescente e muito rendável para quem fornece material para esse público, para essas educadoras perinatal. Para quem não sabe, educadora perinatal são as doulas, né? Então, eu já tenho o meu objetivo, eu já defini o que eu quero com relação às minhas bonecas, que é trabalhar com elas.
Então, eu tenho que, agora, já defini o meu objetivo, então eu tenho que saber qual material que eu vou estar utilizando para esse determinado tipo de boneca. No meu caso, tá? Como são bonecas realistas que precisam realmente aparecer o olhinho, aparecer detalhes da boca, da linguinha. Então, eu uso o cotton, tá? O cotton de 8 ou o cotton de 10%. O que seria este 8 ou 10%? Seria a gramatura, a espessura do tecido. Como eu preciso de que seja um tecido resistente, esses dois são para mim essenciais. Para um outro tipo de boneca, esse tipo de tecido talvez não caia bem. Provavelmente você pode estar usando, por exemplo, o tricoline, você pode estar usando o feltro, tudo vai depender do objetivo, da proposta que você quer fornecer para o seu cliente. Então, é muito importante que seja feito isso. E as etapas, né? Também, as etapas, como é que eu começo uma boneca? Muitas vezes você, poxa vida, eu quero fazer, mas eu não sei por onde começar. Por onde eu começo? Pelo braço, pelo corpo, pela cabeça. Bom, é importante você definir isso também. Eu, tá? Gosto de começar pela cabeça, porque ali me despende um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de conteúdo do meu conhecimento. Então, ali eu gosto de despender mais para poder fazer melhor. Então, eu sempre começo pela cabeça. Posteriormente, a cabeça pronta, aí sim, eu vou para os bracinhos, para as perninhas, para o corpinho e depois eu faço a junção do todo da minha boneca, né? Então, é importante que você tenha essa sequência, esse ritmo de trabalho, porque assim você não se perde na sequência do seu propósito, da sua proposta de trabalho. E você otimiza o seu tempo, você já sabe o que tem que fazer da próxima etapa, então você não vai ficar procurando material. Por exemplo, hoje eu vou começar com a cabecinha. Então, ali na minha bancada de trabalho, eu já deixo o tecido que eu vou usar para fazer a cabeça, eu já deixo lá os pincéis, se porventura eu já vou pintar, eu já deixo o tipo de cabelinho que eu vou fazer. Então, eu otimizo o meu tempo para que o resultado do meu trabalho seja rápido e favorável. Amanhã eu vou fazer, por exemplo, eu vou fazer as perninhas, tá? As perninhas, os membros. Então, ali eu já deixo tudo que eu vou precisar para poder confeccionar os membros, né? As perninhas e os braços. E assim por diante. Então, se você tiver esta sequência de trabalho, com certeza o seu trabalho será mais rendável, tá? Pode não parecer a princípio, mas com a sequência desse trabalho, você vai ver que o resultado floresce, o resultado vem mais rápido quando começa a fazer isso. A sua boneca fica pronta assim, ó. Quando você menos perceber, ela já está pronta. Então, você já definiu o seu objetivo, você já viu qual é a boneca que você quer. Você já pesquisou sobre essa boneca e já viu o tecido que você precisa, né? Aonde comprar o material, qual é o melhor preço de material, qual é o material que não vai conversar com a minha proposta de boneca. Então, você já decidiu esses dois itens. Então, o próximo passo, que é muito importante, é pesquisar o mercado. Qual é o mercado de trabalho que tem interesse nas minhas propostas, no que eu quero fazer? Então, no meu caso, eu falo sempre o meu caso porque é o que eu mais vivo, né? E isso pode te alertar também para você fazer ou igual ou outro público
é a seu critério. Mas eu vou falar as minhas experiências, porque quando a gente fala a nossa verdade, eu consigo falar com essência, né? Com autoridade daquilo que eu tô falando, porque eu vivi. Eu não posso falar a experiência de um fulano se eu não vivi, né? Eu não posso falar para você, nossa, o bolo de morango é maravilhoso, se eu não comi o bolo de morango, se eu comi o bolo de chocolate, por exemplo. Então, eu só posso falar aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço, porque eu vou passar para você com verdade, né? Então, o público que eu trabalho, então, são as doulas. Então, eu vou lá na internet, eu vou pesquisar o que é doula, né? O que a doula precisa para oferecer para o seu público? Qual é o material legal que a doula precisa? Além, é lógico, de conversar com as doulas, né, de conversar com as clientes que me procuram, mas no contexto geral eu vou e pesquiso sobre esse meu público. Então eu entro em comunidade de doulas lá no Face, mesmo eu não sendo doula, eu participo, eu fico observando qual é o tipo de trabalho, qual é o linguajar que elas usam, qual é a necessidade que ela precisa. E eu percebi um item muito legal, uma sacada muito legal que eu tive, foi de que as doulas, elas cuidam de mães que vão ter os seus bebês, né? Cuidam das mamães e dos papais, que vão lá ensinar como é que cuida do bebê e tudo mais. Então, eu percebi que se a doula também oferecer para essa parturiente um trabalho diferenciado, ela vai ter, consequentemente, mais clientes, assim como eu. Então, se eu oferecer para a minha cliente, que no caso são as doulas, se eu oferecer um trabalho diferenciado, percebe que automaticamente ela vai também estar oferecendo um trabalho diferenciado para aquela parturiente. Consequentemente, ela terá mais cliente e eu, consequentemente, terei mais cliente. Então, a roda da fortuna gira ao meu favor e ao favor da doula. Então, quando você faz a pesquisa certa, quando você tem em mente já o seu objetivo, você faz com que essa engrenagem ela rode favorável a todo mundo que está ali pertencente àquela roda da fortuna. Então, é importante que você pesquise verdadeiramente qual é o mercado. Por exemplo, se você quiser trabalhar com sexóloga, também é um mercado muito grande, com BDSM, é um público que é muito, que tem, né, as pessoas têm muito preconceito com este público em específico, e eu vou falar para vocês que é um público que necessita, eles têm carência de profissionais que fazem os produtos que eles precisam, que eles querem. Então, se você optar por esse público, também é um público que vai te trazer muitos resultados. E se você quiser optar, por exemplo, para trabalhar na área da educação, o que você tem que fazer? Você tem que ver qual é a proposta da escola a nível de conteúdo relacionado a bonecos, porque no começo eu fiz para 3 escolas, eu fiz projetos, né? Eu desenvolvi projetos com bonecos que eram personagens de livros. Então, aquele personagem do livro eu transformei em boneco, porque a professora ela ia trabalhar com os alunos mediante aquela história, mas eles precisavam de algo palpável, né? Para a criança pegar, para a criança perceber qual era o personagem. Então, se você quiser essa linha da educação, também é um público muito legal de se trabalhar, mas você tem que pesquisar o que este público necessita, o que este público precisa. Você pode trabalhar também com psicopedagoga, né? Você pode trabalhar, enfim,
diversos profissionais que necessitam do nosso trabalho quanto bonequeira. Só cabe a você se identificar, né? Não adianta você pegar um público X que você não se identifica com aquele público, que você vai ter preconceito em fazer o que aquele público está te pedindo. Então, aí já não funciona. E eu acho, né, que nós, bonequeiras, nós somos profissionais, nós não somos detentoras do saber da vida do outro, né? Nós não somos julgadoras, né, da vida do outro. Nós temos que ser profissionais, nós temos que ter a nossa mente o seguinte: o cliente pediu e eu faço. Eu sempre tenho em mente o seguinte: o cliente, ele é o idealizador do sonho e eu sou a realizadora deste sonho. Então não cabe a mim julgar se é certo ou se é errado. Cabe a mim, como profissional, fazer o que tem que ser feito, que é a boneca, e fazer com qualidade, fazer com prazer e fazer com carinho. Bom, identificando tudo isso, você pesquisou qual é o mercado, e aí o que acontece? Mão na massa. É começar a fazer e fazer. Treinar a costura. Se você não tem máquina, você vai lá, você treina a costura, você treina o ponto atrás, você treina o ponto invisível, o ponto chulear, você vai treinando, porque quanto mais você treinar, quanto mais habilidade manual você tiver, melhor será o seu produto. Com mais qualidade, você vai estar entregando para o seu cliente. Muitas têm máquinas, legal, mas muitas também não têm máquina. Mas mesmo que você tenha máquina, você precisa ter habilidade, você precisa ter intimidade com a agulha, porque no caso das bonecas realistas em tecidos que eu faço, o rosto é feito, vamos dizer assim, 90% na agulha, tá? Eu posso fazer ele 100% na mão. Mas se você tiver máquina, você faz um detalhe ali na máquina, mas o rosto em si, o que chama a atenção do meu cliente, é tudo feito à mão. Então, quer dizer, você precisa ter essa habilidade. Se você tem os dois braços direitos ou os dois braços esquerdos, não consegue de forma alguma costurar, eu vou te falar, você vai conseguir sim, se você treinar. O treino te leva à perfeição, a fazer o seu trabalho. E aí, então, você começa a confeccionar, mediante a todos aqueles passos primeiros que nós já falamos. Percebe que não é só fazer uma boneca, porque fazer por fazer e deixar ela parada, o seu barco ainda está sem o leme. Então, antes de fazer, antes da confecção desse nosso projeto, se nós tivermos estabelecido primeiro esses outros passos anteriores, você percebe que você já começa a colocar o leme no seu navio, colocar o objetivo no seu trabalho, e aí fazer a boneca e vender ali é uma consequência que também necessita de outros passos fundamentais que nós vamos estar conversando também. Então, veja bem, o que é importante agora fazer? É tirar boas fotos. É óbvio, isso daí precisa que se tire boas fotos. É preciso que você deixe as suas fotos limpas, porque o cliente, ele não vai ver você. Primeiro, ele vai ver o seu trabalho. Ele não vai comprar uma boneca porque o seu rostinho é lindo, porque você é bonita. Não, ele vai comprar o seu trabalho porque o seu produto é o que ele precisa, porque o seu produto é bonito e é de qualidade. Mas como ele vai conhecer se você tira uma foto, por exemplo, suja? O que é uma foto suja? Uma foto
que não valoriza o seu trabalho. Uma foto com um monte de árvores não, um monte de panos coloridos atrás, uma foto escura, uma foto que não deixa perceber o resultado ali perfeito do que é o seu trabalho. Então, aí você está queimando o seu cliente, você está queimando possibilidades. Porque se você faz uma foto que não é de qualidade, você está queimando possibilidades, porque o seu cliente poderia estar ali comprando de você porque ele está vendo a sua foto. Mas tá, como ele vai ver essa foto? Usando as redes sociais, a gente pode estar divulgando as nossas fotos, os nossos trabalhos nas plataformas do Facebook, na plataforma do Instagram. Você tem que fazer fotos com conteúdos que vai atrair o seu cliente, que o cliente vai ver e falar, poxa vida, essa foto, essa boneca é muito linda, eu quero para mim. Eu quero porque isso faz sentido com o meu trabalho. Agora, você coloca uma foto desalinhada, você coloca uma foto onde a cabeça do boneco está toda torta, a roupa do seu boneco está rasgada ou então não está abotoada adequadamente. Você coloca uma foto onde aparece um furinho da sua peça. Então, quer dizer, você está queimando o seu filme, literalmente, tá? E use as redes sociais para divulgar o seu trabalho. Coloque conteúdos lá no Instagram, lá no Face, relacionado ao trabalho que você faz. Por exemplo, eu vou dar o exemplo meu, tá? Eu faço os bebês realistas em tecido. Eu coloco no meu Instagram, no meu Face, no YouTube, no TikTok, eu coloco conteúdos relacionados a bebês, a coisinhas relacionadas a bebê mesmo, a criança, ao meu trabalho. Faz sentido eu colocar, por exemplo, lá no meu Instagram, uma postagem de conteúdo, por exemplo, para arrumar namorado, conteúdos eróticos, conteúdos de carro, olha, compra esse carro, compra essa moto. Percebe que o meu trabalho não está conversando com o conteúdo que eu estou entregando. Mais uma vez, eu estou queimando o meu filme. O cliente vai vir? Não. O cliente ele não vai vir para ver o seu conteúdo. Então, pare também de colocar lá no Instagram, no seu perfil, a sua foto de destaque, colocar um cachorrinho. Não tenho nada contra o cachorrinho, tá? Não tenho nada. Mas aquele que não é visto, não é lembrado. Então, coloque o seu rosto. Faça uma sequência de fotos e escolha a que mais te agradou. Coloque ali uma foto bem legal sua no seu perfil, para quando a cliente bater o olho na sua foto, ela vai relacionar a sua foto àquele conteúdo que ela precisa. Então, não coloca lá no seu perfil foto de cachorrinho, foto de planta, foto do céu. Não vai estar conversando com a sua proposta de trabalho, tá? Se você trabalha, por exemplo, fazendo cachorrinhos, pode até ser, você vai lá e coloca uma foto de um cachorrinho, mas é importante que o cliente conheça você também, conheça o seu trabalho e conheça o seu rosto, para saber que é você que faz aquele trabalho, que é você que confecciona aquele trabalho. Então, assim, uma cliente foi lá e comentou o seu projeto, a sua foto. Nossa, que foto legal, que foto linda. Não deixa perder esse diálogo, tá? Vai lá, entre em contato com a cliente, pergunte o que a cliente precisa,
com o que ela trabalha. As pessoas sempre me perguntam qual é o valor do seu boneco. E aí a resposta é o seguinte: o que você precisa? Você trabalha como doula? Você precisa para quê, né? Qual é a sua finalidade com relação ao boneco? Então, começa ali um diálogo. Eu começo a captar informações do que a minha cliente precisa. Muitas vezes, algumas vezes, né? Não são as doulas que estão ali perguntando sobre as minhas bonecas. São vós que querem dar de presente para os netinhos, são mães que querem dar de presente, enfim, são pessoas também que querem presentear outras, como também são pessoas que querem colecionar. Então, eu preciso saber qual é o cliente que eu estou falando, para que eu possa passar para essa cliente mais segurança, passar para essa cliente mais informações do que ela precisa. Então, antes de você pegar e falar o preço, fala o que você precisa, o que você imagina com essa boneca, tá? Entrar em contato. Porque às vezes ali pode ser um cliente potencial para você e que às vezes você nem se dá conta. E aí ele pode estar comprando, a cliente pode estar comprando e comprando muito. Porque você pode fidelizar essa cliente só pelo fato de você ser gentil, de você ser cordial. Porque a educação, gente, cabe em qualquer lugar, não é verdade? Ela cabe em qualquer lugar. Então, se você trata uma cliente com educação, com respeito, seja qual é a cliente que for, se ela perceber, se ela sentir que foi tratada com respeito, ela vai te respeitar também, ela vai estar te indicando pela sua simpatia, pelo seu trabalho, pelo seu projeto. Então, não jogue fora possibilidades, não queime cartuchos de possibilidades de venda. É muito, muito importante isso, tá? E aí é vender o seu produto. Quando você faz todo esse trajeto, você consegue vender o seu produto. Vocês perceberam que o fazer o boneco foi um item? Existiram tantos outros itens antes da produção do boneco, como existem também outros itens tantos quanto importantes como o primeiro, para que você venda. Então, quando as pessoas falam assim, eu quero ter sucesso na bonecaria, eu quero fazer bonecas, mas não é só isso. Você pode fazer bonecas, você ficar livre se você não quiser fazer as primeiras etapas e fazer as últimas etapas como eu te falei. Mas eu não posso te garantir que você vai ter os resultados. Para que você tenha os resultados que eu tenho hoje, que eu aprendi ali, ó, na raça, porque eu fazia e eu não tinha um resultado. Eu falava, poxa vida, mas os meus trabalhos são bacanas, o meu trabalho é legal, eu me identifico com este boneco, com essa proposta, mas eu não conseguia vender. E aí eu fui desvendando os mistérios, né, do sucesso de ser bonequeira, de ter a possibilidade de vender mais. Então eu fui desvendando esses mistérios. Eu tive muitos erros, eu tive muitos acertos. Então, disso tudo, eu peguei só os acertos e é o que eu quero passar para vocês. Todos esses acertos de ter um resultado, porque fazer só por fazer não te traz o resultado que você precisa, tá? Então, e se você quiser ter renda satisfatória com a boneca, com a arte de bonecar, é isso que você precisa estar fazendo, tá? É isso que uma bonequeira de sucesso precisa,
tá? Esteja sempre envolvida também com pessoas que pensem como você, tá? Que tenham os mesmos objetivos que você. E não adianta você falar assim, eu sou autodidata e eu não preciso me aperfeiçoar. É um grande erro também. Tira essa carcaça de você e veste a sandália da humildade. Veja que quanto mais você investe no seu conhecimento, mais rica de conhecimento você será. Então, você consegue colocar lá no seu conteúdo das suas bonecas mais propriedade. Eu tenho 20 anos, mais até de 20 anos no ramo de artesanato, né? Na bonecaria, eu me encontrei faz uns 3 anos, mais ou menos. Mas hoje eu coloco técnicas nas minhas bonecas, técnicas que eu trago lá de trás, desses 20 anos de experiência. Então, não são técnicas, não são conteúdos jogados ao vento, tá? São técnicas comprovadas, são passos realizados, idealizados e com resultado, que é o mais importante. Então, se você quiser saber mais sobre isso, me segue nas redes sociais, compartilha também esse vídeo com aquela mulher que precisa estar sabendo de mais informações como essa, porque eu tenho passos assim muito legais para estar passando para vocês. Então, não perca a oportunidade. Me segue, eu também estou lá no YouTube. Dá um like, no Instagram, curte meus vídeos, me segue para que mais mulheres possam também conhecer essa grande oportunidade, porque eu não quero a oportunidade só para mim, eu quero que você cresça também.